menino que morava no livro. História de Henrique Cetim, ilustrado por Alexandre Rampaz. Era uma vez um menino. O menino dessa história era muito parecido com todos os outros meninos. Só não era igual aos outros meninos porque morava em um lugar diferente. Ele não morava em uma casa, nem em um prédio. E, apesar de estar em uma história de livro, ele também não morava em um castelo encantado, ou em uma nuvem, ou em um planeta roxo, ou em uma cabana escondida na floresta, e muito menos em uma cidade perdida no fundo do mar. Ele simplesmente morava dentro do livro. Ele era o menino que morava no livro, na história deste livro. O menino que morava no livro, como todos os outros meninos que moram nos livros, gostava muito de brincar e também de inventar brincadeiras. Ele adorava brincar com as linhas das páginas do livro. Quando chegava no alto das páginas, ele colocava a cabeça para fora do livro e adorava olhar as coisas interessantes que, apesar de existirem nas histórias, também existem fora dos livros. O céu, o sol, a lua, as estrelas, os pássaros e os aviões supersônicos, que às vezes fazem muito barulho e assustam a gente e também o menino do livro. Depois de ver tantas coisas legais e às vezes se assustar com o barulho dos aviões supersônicos, o menino adorava descer até bem embaixo das páginas do livro. Lá, ele adorava olhar as coisas interessantes que, apesar de existirem nas histórias, também existem fora dos livros. A terra, as raízes das árvores, os tatus e as casas dos tatus, as minhocas e até mesmo as cobras, que às vezes assustam a gente, e também o menino do livro. Depois de ver tantas coisas legais e de se assustar com as cobras, ele voltava ao centro das páginas para inventar outras brincadeiras. Ele adorava observar as diferentes letras das páginas. Ele descobria que as letras podem ser escritas de muitas maneiras diferentes. Claro que o menino sabia muito bem que com as letras se formam palavras. Aí ele brincava com as letras. Roma, amor. Assim, ele descobria que era muito divertido brincar com as lavrapas. O menino que morava no livro também gostava de uma brincadeira que os meninos que não moram nos livros adoram. Ele brincava de se esconder. Ele se escondia nas páginas do livro e até mesmo nas entrelinhas. Às vezes, quando parecia que ele estava em uma página, ele corria muito e chegava a outra página. E como os livros são lugares cheios de histórias, lógico que o menino adorava as histórias. Ele as inventava para brincar. Algumas emocionantes, outras engraçadas. Até que um dia, o menino que morava no livro não sabia mais o que fazer, quais brincadeiras ou histórias inventar. Na verdade, ele ficou triste porque estava um pouco enjoado de fazer as coisas sempre sozinho. Ele estava triste mesmo e não queria aparecer mais. Cada página do
coisas ele via que existiam nas histórias, dentro do livro e também fora. A terra, as raízes das árvores, os tatus, minhocas e cobras, os tatus, minhocas e cobras. Mas um dia o menino cansou, não sorria, nem brincava. Por que, menino, por quê? É porque sozinho estava. E uma porta o menino fez, uma porta desenhou, e assim era uma vez. E nova história começou. Pela porta alguém entrou e o menino se alegrou. Pela porta alguém entrou e o menino se alegrou. Mas um dia o menino cansou, não sorria, nem brincava. Por que, menino, por quê? É porque sozinho estava. E uma porta o menino fez, uma porta desenhou, e assim era uma vez. E nova história começou. Pela porta alguém